Aê, agora sim. Tudo bem, pessoal? Estamos voltando aqui, eu e meu amigo Rafa Santos, no atendimento de duas gatinhas. Isso mesmo, dá pra treinar gato, não dá, Rafa? Dá, ué. Dá pra treinar muito, gente. As pessoas acham que gato não tem problema de comportamento. Tem muito. Tem. Muito. Eu não sei aqui em Brasília, tá, gente? Mas esse ano ainda, em outubro de 2019, tá? Se você tá vendo esse vídeo em 2020, a gente não é viajante do tempo. Então 2019 vai ter uma turma lá no Rio, vai ter muito adestrador de gato no Rio também, hein? Se não tá treinando gato ainda, vai ficar pra trás. Em São Paulo também vai ter uma turma, vai ter muito treinador de gato. Nós vamos fazer uma turma aqui com o Rafa também, vai ter muito treinador de gato, de rato. E o mercado precisa, a gente precisa. Exatamente. Então, estamos vindo aqui de uma consultoria para duas gatinhas. Muito necessidades fisiológicas no local errado, algumas baguncinhas, alguns comportamentos de medo extremos e outras coisinhas mais. Passeio na rua, que vai fazer também, né, Rafa? Exatamente. Passeiozinho na rua, bacana. Dá pra passear com o gato? Dá, claro que dá, gente. Deve. O gato tá com as vacinas em dia. É bom falar isso, né? Porque já deu briga isso uma vez. Verdade. Meu Deus do céu, esse gato pra andar na rua tem que estar com as vacinas em dia. Mas isso é coisa lógica, não precisava falar pra ninguém, né? Então vamos lá. O tema de hoje que a gente quer falar, depois de falar sobre tudo isso, né? Sobre dá pra atender gato, mas não é sobre isso. É sobre o grupo Palestras Semanais, né, meu amigo Rafa? Exatamente, né? Fizeram uma pergunta lá. Eu não tô olhando muito pro vídeo porque eu tô dirigindo, tá bom, gente? Então o Rafa vai olhar mais porque até ele é mais bonito que eu, então Vou deixar a parte. Fizeram uma Brincadeira, mentira. Fizeram uma pergunta lá que era relacionado a quando um animal, um cão, né? Foi específico a cães. Vou passar esse caminhão aqui, barulho. Quando um cão está agredindo o outro com uma vontade de matar aquele outro animal, já pega, né? Isso não só naquela pergunta, mas outras vezes já me escreveram isso também. Parece que ele pegou gosto em agredir até matar o outro animal, né? Como que a gente observa esse tipo de comportamento? O que a gente deve pensar sobre esse tipo de comportamento, né? O que tu tem a somar um pouquinho, Rafa? Eu tô olhando aqui só o carro que tá vendo lá. A gente precisa ver, né? E aí entra alguns pontinhos, né? Da agressão, né? De como isso começou. Acho que seria um dos pontos principais, se há essa possibilidade realmente de você poder ter observado ou ter realmente, ainda mais a gente que atende pessoas, né, de repente buscar alguma informação de como foi o gatilho ou evento principal, né, que envolveu essa agressão. Exatamente, eu tô olhando as placas aqui, ó, pra gente voltar. Não é possível usar o flash porque a bateria tá baixa. Thank you, come on. Thank you, estamos no escuro? Não, tá bom, dá pra nós continuar. Tá legal. Tem certeza que a gente tá indo pro local certo, Rafa? Não, que eu tô olhando só pro vídeo. Ah, tá, então bacana. Mas vamos lá, continuando então, ficou um pouco escuro aí, mas vocês vão sobreviver. Também tem que, eu acho que o ponto principal de colocar aqui é que não existe essa, tá certo, tá gatinho, essa reflexão de morte, né? Não, o animal ele quer matar o outro, ele planejou isso, ele tá arquitetando isso. Isso aí são coisas humanas, né? Vamos dizer assim, é coisa que a gente só vai observar em um animal que já tem uma linguagem desenvolvida. Animais que têm linguagem altamente desenvolvida, seres humanos. Então a gente não vai ver o animal, nossa, eu tenho que matar aquele outro, nossa, eu sou um assassino. A gente não tem violência, né? Assim, não tem só pelo simples prazer de realmente ferir. Não se tem isso, né? Esse prazer realmente não se tem. O que o Rafa citou uma coisa bacana. A gente pode até observar que a intensidade daquele comportamento foi violento, né? Ele tipo, caramba, olha a intensidade desse. Mas a reflexão, vamos dizer assim, o que está acontecendo dentro do animal não é violência. Violência é o uso excessivo da força, ou uso premeditado da força de maneira desnecessária. Sempre que a gente observar um animal agredindo o outro, é porque o organismo sente uma necessidade relacionada àquele comportamento. Então não tem um plano assim, meu Deus, não é uma agressão planejada ou um excesso de força. Ele vai estar usando a força que ele acredita ser necessário para resolver aquele problema, ponto. Não tem muito o que fugir disso. Então, acho que o primeiro ponto a olhar sobre isso não é uma agressão, ele não está sendo violento, ele não está sendo assassino,
Acho que esse é o primeiro ponto. Todo comportamento, ele expressa uma necessidade de resolução de um problema. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto importante, que o Rafa falou, ver quando foi gerado esse comportamento. Muitas vezes, a maneira que o desconforto foi gerado, ele só cessou aquele desconforto quando chegou muito perto de dizer assim, o outro animal parou de se mexer, né? Caramba, parou de se mexer, o problema resolveu. Então, na próxima vez que eu me envolver num desconforto, eu tenho que agredir até quando? Até quando parar de se mexer. Esse é assim que resolve o problema, né? As experiências causam aprendizados, os aprendizados expressam as repetições de comportamento. Exatamente, né? Até porque não existe como o Felipe falou, não existe um plano arquitetado, né, na cabeça do animal, de todas as cenas do que vão acontecer ali. Nossa, eu vou fazer isso, vou pegar ele de surpresa e tal. E também, assim, é importante a gente identificar esse fator emocional, tá, da via desse animal, né, que realmente isso vai facilitar muito, né, como existem muitas confusões de, por exemplo, a famosa agressividade territorial, né, existe muito mito sobre isso, né, e nada mais é que simplesmente o animal, ele quer manter a integridade física dele, né, ele quer buscar a sobrevivência dele, eu diria como todo ser vivo, ele busca a sua sobrevivência, né, de uma certa maneira. E é como o Felipe explicou ali, como ele falou, né, tá, o animal parou. Tudo correto, né? Porque não vou botar guardinha, não, vou deixar em casa. Sim. Tá, beleza. E aí o animal, ele passa a sentir alívio daquela tensão ou aquele medo da sua integridade física ter sido rompida. Ele só para realmente quando o animal ele deixa mesmo de ter algum tipo de reação. Acontece muito isso, né? Mas o ponto que é interessante é que nem sempre quem ganha a luta sai ileso. Exatamente. Né? Então, ter prazer já se quebra por aí, essa coisa de ter o prazer, porque, querendo ou não, como todo animal, ele busca a sobrevivência, né? Ele busca manter a sua integridade física, ele acaba, se optar, se todos os recursos dele realmente ele puder evitar, se houver essa opção, ele vai fazer isso. Mas chega a certo ponto que o animal já não tem tanto recurso, tá? Não tem tanta escapatória, por assim dizer, né? Por uma valência emocional negativa, ele acaba agredindo nesse ponto. Exatamente. E aí ele passa a agredir somente porque isso solucionou o problema. Cara, tô desconfortável. E antes que já gere crítica, então quem deve estar vendo esse vídeo deve estar pensando: ah, mas quando eu vi o cachorro lá mordendo a luva do fulano, ele estava tendo prazer. A gente tem vários caminhos diferentes para chegar a disparar uma agressão, né? Vamos dizer assim. Tanto é que, se for dar uma pesquisada mais a fundo, já trabalhei com cães de guarda, o Rafa já fez bastante figuração e bastante trabalho que a gente já fez de guarda também, né? Tem as duas coisas, lógico, quando você vai estimular, por exemplo, uma via de caça em um animal, é lógico que ele vai ter prazer. Você vai ver aquela mordida, né? Aquela coisa bacana que ele perseguiu. Ali ele não sente medo, ele não sente necessidade de preservar a própria vida, né? Tanto que, a maioria das vezes, quando é preciso levar isso para um território mais real, né, que vai ter que fazer uma guarda real mesmo, se fala que tem que levantar, entre aspas, a defesa do cão. Nada mais é do que expor um pouco o animal, um pouco de desconforto psicológico, para que ele tenha que, caramba, preciso agredir um pouco agora para me livrar desse problema. E ao contrário do que muita gente pensa, muita gente besta pensa, para você levantar a defesa de um animal, o animal não precisa sentir dor, o animal não precisa passar susto, o animal não precisa sofrer, nada. Tem muita coisa que pode ser feita e que você vai disparar. Olha, você precisa defender a sua própria vida sem que isso gere estresse, sem que isso gere nenhum mal para o animal. É uma coisa que eu não trabalho hoje mais com guarda, porque meu foco é comportamento, né? Nem truques, aqueles truques avançados que eu fazia com o ser humano. Pra mim já não é o meu foco. Meu foco é ajudar bicho hoje em dia. Ajudar, seja o que for, gato, cachorro, gato, falei gato 2 vezes, falei rato, peixe. Já deu consulta pra ave também, então... É importante até a gente frisar e ficar registrado aqui que a gente está respondendo a uma pergunta. Exatamente. Tá? O que a gente está respondendo é referente à pergunta que fizeram
grupo lá da palestras semanais, né? Se você quiser entrar no grupo, manda uma mensagem no número que tá aí embaixo que a gente adiciona você lá no grupo também, tá? O grupo de toda semana a gente tem estudo, o pessoal faz pergunta. Tem uns chatos que vão encher o saco da gente por causa da qualidade do vídeo, mas gente, tá corrido pra cacete pra gente fazer essas coisas, tá? Então você vê que a gente tá gravando, quase 10 horas da noite, a gente tá gravando, voltando do último cliente, que foram 2 gatinhos, a gente ficou 1h30 lá conversando com os donos, tá cansado pra cacete e tá gravando aqui pra vocês porque é importante pra gente, né? Dividir conhecimento eu acho que faz a gente crescer como ser humano, como indivíduo, como profissional. Então não reclama da qualidade do vídeo não, porque é isso que a gente conseguiu fazer, tá bom, gente? Um dia que eu posso sentar lá, eu gravo um vídeo bonitinho, o Rafa grava um vídeo dos truquezinhos também, grava um vídeo de consultoria, já fez isso várias vezes, tá? Então é referente à pergunta, né? É sobre um cão que agride o outro com uma intensidade muito grande, né? Tipo, aparentemente a gente vê procurando a morte do outro indivíduo. Então, nem o Rafa falou, tem vários caminhos que podem levar a isso. E geralmente é um caminho de uma... Pode ser também, né, Rafa, um distúrbio fisiológico desse animal, um distúrbio neural. Isso tem que ser sempre descartado. Quando a gente vê uma agressão num alto nível, um nível assim fora do normal, porque todo indivíduo que tem boca, ele morde. Se ele precisar, ele morde. Gato arranha, morde também. Peixe morde. Tinha um peixe que me arrancou a lapa, tem uma cicatriz do peixe até hoje. Ele era desse tamanho assim. Então um dia que ele não estava bem emocionalmente lá, uma mudança que eu fiz no aquário, eu fui limpar o aquário e tomei uma mordida. Tem boca, morde. Mas é uma mordida que não era uma agressão, né, tipo, meu Deus, não, é uma agressão normal, uma agressão vinda de um desconforto. No caso dele foi a mudança toda, eu não percebi. A gente comete erro, todo mundo comete erro. E tomei uma mordidinha. Em seguida fiz todo um projeto, né, um cronogramazinho. No mesmo dia já estava interagindo com ele, pegando, interagindo, brincando, tudo normal. Então é importante também descartar distúrbios fisiológicos, distúrbios neurológicos. Que essa agressão numa intensidade fora, absurdamente fora do que seria o esperado, do só se defender quando não tem um histórico, né, de que levou a isso, a gente pode também estar observando algum tipo de distúrbio fisiológico, né, um distúrbio emocional que vem da parte fisiológica, um distúrbio neural, alguma coisa que possa não estar funcionando corretamente, né, e esse animal não toma a decisão correta para resolver o problema. Pensar que ele não vai ficar refletindo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não, o problema se apresentou, o organismo precisa resolver. É uma coisa simples, como a consultoria que a gente foi dar dos gatos. Exatamente. E até eu vejo por um ponto também, né? Se a agressão continua, é porque realmente essa necessidade ela não está sendo atendida. E quando eu falo necessidade, eu não estou falando necessidades como muitos trabalham, né? A gente não trabalha com esse ponto, né? Porque a gente acha um pouquinho desnecessário, mas a gente trabalha com a famosa necessidades básicas que o animal tem. Não é referente a isso, tá? Não é. Eu digo referente necessidade desse dano causado, talvez no seu psicológico, talvez em algo que tenha envolvido naquele momento, talvez uma cena de medo, de pavor, ou até mesmo que levou ele a agredir, tá? Estamos falando desse ponto, né? Se realmente, se o cão ele acaba continuando com essa agressão, é porque ele chegou num ponto de uma valência emocional negativa muito alta. Exatamente. Tá? E aí toda emoção alta vai gerar agressão, né? Às até uma emoção positiva gera agressão se ela estiver muito alta. Sim, às vezes até muitas vezes. No caso do gatinho que a gente estava tendo agora, né? Exatamente, às vezes até mais, às vezes até um pouco pior do que a negativa. Exatamente. Tá? Não que negativa ou positiva é bom, tá, gente? São escalas emocionais, né, que são baseadas pela neurofisiologia do que a gente está falando, tá? Não é o Rafa, o Felipe está aqui inventando coisas, realmente isso tem, né? Já, inclusive tem até vídeos que circulam muito, né, do Pedro Calabresa explicando sobre esse ponto, né? Mas ele define sobre a emoção e sobre as valências, mas emoção e sentimento também é importante. Tem um vídeo bacana, procura lá. Emoção e sentimento do Pedro Calabresa. Sim, ele explica bastante isso. Não é uma coisa que eu e o Felipe a gente está aqui inventando, tá? Mas é porque é uma escala que ele está num ponto muito negativo. Então chega a certo momento que entra um pouco no processo, nesse caso, que a gente fala que é um pouco do ciclo antecipativo, né? Tipo, o animal ele começa a antecipar as coisas.
Então tá, de repente, aquele susto que eu tomei ali, a pessoa se aproximou, eu mordi aqui. Pronto, não precisar nem mais do susto, só da pessoa se aproximando. Depois a pessoa nem precisa mais se aproximar, só chegando perto o cachorro já agride, né? Ou outro cachorro, como é o caso, tá? Mas o cachorro ele passa a antecipar isso. Então chega aquele momento que a gente fala, cara, o cachorro ele odeia o outro, né? A gente Ele não gosta do meu primo. Exatamente, ele não gosta de cachorros, não, ele só tem problema com cães brancocefálicos, ele só tem problema com cães altos, baixos, etc, né? Acontece muito isso, né? Até cachorro branco, cachorro... quando a gente ouviu, não, se seu cachorro é fêmea, que bom, porque ele só tem problema com macho, né? E não, é porque ele tá numa valência negativa muito alta com outro indivíduo, né? Então, assim, acredito que o primeiro ponto, não sei se a pergunta envolve sobre a solução do problema, né? Mas seria também um ponto de... A solução seria dissipar essas emoções, né? É importante frisar, né, os fundos emocionais que a Rafa está citando. Fundo emocional negativo, fundo emocional positivo, tudo isso são funções do organismo. Então nada disso é ruim ou é bom, é simplesmente funcionamento. Tem ali, se tem e existe, funciona dessa forma, é porque tem uma utilidade para o animal específico. O que é ruim é um excesso, tanto de fundo emocional positivo quanto de fundo emocional negativo. Sempre o excesso vai ser ruim, né? Isso é uma coisa que a gente aprende desde criança. Até beber água é muito ruim, né? Beber muita água faz mal, e faz mesmo. Então o excesso é ruim. Então, que o Rafa tá falando, né? Às vezes um animal no fundo emocional negativo muito alto, preciso resolver isso. Não é um funcionamento normal, não é um organismo estabilizado. O organismo estabilizado está lá no meio, está conseguindo conviver bem, né? Isso é um organismo estabilizado. Tanto o organismo que está muito lá em cima ou muito lá embaixo, ele precisa se estabilizar. Não vai conseguir ficar... A pessoa, você não consegue ficar feliz 24 horas do dia, consegue? Não vai conseguir ficar feliz, sorrindo, dando gargalhada. Daqui a pouco alguém pergunta, nossa, você tá triste? Por quê? Quer que eu fique rindo o dia inteiro? Sou palhaço, por acaso? É verdade. Eu já fiz essa pergunta comigo. Nossa, mas você tá triste? E ele tava bravo. Por quê? Tem que ficar rindo o dia inteiro agora? Sou palhaço, por acaso? Não, então, você vê que não consegue sustentar. O normal é você ser normal, né? Aquele indivíduo no meio, vamos dizer assim. Esse é o normal do organismo. Sim, verdade. E a gente tá até tentando resumir, porque assim, a gente até tem um material sobre agressividade canina, mas a gente tá até tentando resumir porque ele é um assunto um pouquinho que tem algumas vias para ser trabalhado, tá? A parte da agressão, né? A gente tá aqui falando, eu digo por experiência própria, é muito raro você ir numa casa de um cliente, ou, né, a gente tá gravando para profissionais, é muito raro você ir na casa de um cliente e você encontrar uma agressão predatória, por exemplo. É muito raro, então a gente está descartando esse ponto, tá, gente? Até voltando mesmo ali mais um pouco ali na guarda, etc. A gente está descartando um pouco esse ponto, a gente está focando mais na agressão